Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que você está aqui, que você me ouve, que você me vê. Te amo, Senhor, com profunda reverência. Te peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de reflexão. Minha Mãe Imaculada, São José, meu anjo da guarda, intercedei por mim, intercedei por nós. Amém. Eu vou cantar uma música que tem tudo a ver com o que nós vamos falar hoje, tá bem? É assim. Nós temos tanto, 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 tanto para estar agradecidos. Nós temos tanto, 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 tanto para estar agradecidos. Nós temos o Pai, nós temos o Filho, nós temos o Espírito para estar agradecidos. Nós temos a Igreja, nós temos o Papa, nós temos o Bispo para estar agradecido. Nós temos tanto, 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 tanto para estar agradecidos. Nós temos tanto, 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 tanto para estar agradecidos. É uma música que a gente pode cantar na alegria e ali a gente vai agradecendo tudo. Nós temos Maria, nós temos a Bíblia, temos a Eucaristia, os jovens, crianças, os adultos, os idosos. E aí a gente vai agradecendo a Deus cantando essa música. E aí, quando a gente canta, a gente fica um pouquinho mais alegre, né? Então, o assunto que nós vamos tratar hoje é o assunto do mistério da Santíssima Trindade. Eu digo assim, sabe? O mistério, né? Rapidinho, uma definição de mistério é alguma coisa que a minha razão não vai conseguir entender, mas o meu coração, a minha fé sabe. E pronto, e acabou. Não é que eu não vá poder entender o mistério da Santíssima Trindade, mas a nossa cabeça é muito limitada para que a gente possa entender o mistério. Então, esse é o mistério da Santíssima Trindade, que a gente pensa que entende, mas ainda não entendeu. Porque o dia que você disser assim, eu entendi plenamente, aquela pessoa me explicou, eu agora sei qual é o mistério da Santíssima Trindade. Se você sabe, é porque não é um mistério. Mistério da Santíssima Trindade, a gente vai entender um bocadinho, mas depois a gente... não entendi. E para começar essa reflexão, eu queria pegar o livro de Deuteronômio, lá no capítulo 29, a partir do versículo 20, que vai dizer assim. Desculpa, a partir do versículo 29. As coisas ocultas pertencem ao Senhor, nosso Deus, mas as reveladas são para nós e nossos filhos, para sempre, a fim de praticarmos todas as palavras desta lei. Vou repetir. As coisas ocultas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as reveladas são para nós e nossos filhos para sempre, a fim de praticarmos todas as palavras desta lei. Então, o que a nossa cabeça, nossa mente não der para entender, não tem importância. Porque o que a gente tiver que entender para a gente poder praticar a lei, e mais importante, queridos, é para nossa eternidade no céu. Então, Deus vai nos dar a capacidade de entender as coisas que nós precisamos entender para alcançar o céu, para alcançar a nossa santidade. Agora, aquilo que não tiver que entender, passa batido, não tem importância. Um dia, se precisar entender, Deus vai se revelar, tá bom? Então, como que a gente define rapidinho o mistério da Santíssima Trindade? Mistério da Santíssima Trindade é uma definição bem simples.
é um Deus em três pessoas. Mistério da Santíssima Trindade, na doutrina católica, é um Deus em três pessoas. Nós não adoramos vários deuses. Lá no Antigo Testamento, quando a gente vai pegando o Antigo Testamento, a gente vai ver Deus trovão, Deus relâmpago, Deus do mar, Deus da beleza, Deus do amor. Não. O Deus que foi revelado a Abraão é um Deus único. Eu sou o Deus único. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. É um Deus único. Mas eu quero dizer para vocês que em Jesus Cristo, foi Jesus Cristo que nos revelou a totalidade da Trindade. E aí, primeiro eu quero falar uma coisa para vocês, né? Para gente que já sabe um bocado de catequese, que o mistério da Santíssima Trindade a gente nem precisa mais aprender, porque o que eu tinha que aprender já aprendi. Mas eu quero dizer para vocês que estão me assistindo, que vocês tenham um pouquinho de paciência. Para algumas pessoas que ainda não sabem de fazer essa diferenciação da Trindade, entendeu? Então eu vou fazer perguntas quando eu vou falar esse tema nas minhas aulas. Vocês não podem imaginar como tem, às vezes, 4, 5 pessoas que erram nas perguntas, nas respostas que fazem. Por que erram? Porque ninguém ensinou. Né? Então eu queria mesmo dar essa paradinha para vocês que sabem, para ficar rezando para mim, para que a gente possa fazer uma explicação legal, e para vocês que não sabem, para vocês aprenderem. Então, normalmente, eu faço essa pergunta, presta atenção. Então, o mistério da Santíssima Trindade é um Deus em três pessoas. Também sei, se eu perguntar para vocês quais são essas três pessoas, vocês vão dizer o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Agora, a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês: quem nasceu primeiro? O Pai, o Filho ou o Espírito Santo? Essa é a primeira perguntinha que eu vou fazer para vocês. E a segunda pergunta: as pessoas divinas, pessoas da Santíssima Trindade, elas são distintas ou elas são iguais? As três pessoas da Santíssima Trindade, elas são distintas ou elas são iguais? Então vamos lá, respondeu? Pensou? Não muda o pensamento não, que eu vou responder para vocês. Quem nasceu primeiro? Parece uma perguntinha assim meio idiota, mas não é, gente. Quantas pessoas, gente, quantos alunos, às vezes no catecumenato, que eles falam, quase todo mundo, o Pai nasceu primeiro, o Filho nasceu segundo e o Espírito Santo terceiro, mas não é, mas são muitas pessoas que eu vejo que até que comungam que dá essa resposta. Então eu vou dizer para vocês assim, quem nasceu primeiro? Ninguém nasceu. Deus sempre existiu na natureza. A primeira, a segunda, a terceira pessoa da Santíssima Trindade sempre existiram na natureza. Não existe quem nasceu primeiro. Deus é eterno. Se ele é eterno, ele não tem nem começo, nem fim. Ele é infinito. E as pessoas divinas, elas são distintas ou iguais entre si? Vou falar para vocês também da minha vivência. Quando eu fiz a minha catequese, minha primeira comunhão com 7 anos, a gente tinha que decorar. O padre fazia as perguntas e a gente respondia. Quem é Deus, quantas pessoas são, e a gente dizia que são 3 pessoas distintas. E eu sabia que são 3 pessoas distintas. Depois, muito tempo depois, de verdade, gente, que eu fui entender essa palavra distinta. Porque o que é uma pessoa distinta? Para mim, são 3 pessoas comportadas. Então, eu achava que Deus Pai, Filho e Espírito Santo eram 3 100% comportadas, verdadeiras. Mas não é. Distintas, nessa definição, 3 pessoas distintas, são 3 pessoas diferentes. Então, as 3 pessoas da Santíssima Trindade, elas não são iguais, elas são diferentes. Só para a gente poder entender um pouquinho, cada uma dessas pessoas, ela tem uma atribuição. Então, a gente atribui ao Pai Criador,
ao Filho Redentor, Salvador, Resgatador. E o Espírito Santo é o nosso santificador, é aquele que nos santifica. Então o Pai continua criando, o Filho continua salvando e o Espírito Santo continua nos santificando. Então essas pessoas divinas, elas também não se separam. Quando Deus Pai criou o mundo, Deus Filho, Deus Espírito Santo estava com Deus Pai. Quando Deus Filho veio ao mundo, morreu para nos salvar, Deus Pai e Deus Espírito Santo estavam com Deus Filho. E quando Deus Espírito Santo nos santifica, Deus Pai e Deus Filho estão com o Espírito Santo. É um mistério da Santíssima Trindade. Então, é só para dar uma resumidinha, né? É um só Deus em três pessoas distintas, diferentes. Pai, Filho e Espírito Santo. Agora vai a segunda pessoa da Santíssima Trindade, lá em Gálatas capítulo 4, versículo 4, vai dizer assim: chegando na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, sujeito à lei, nascido de mulher. Então Deus Filho, que sempre existiu, ele vai vir ao mundo, ele vai precisar vir ao mundo. Durante os estudos da formação, a gente vai voltar a falar isso. Regina já falou do homem Jesus, então mais ou menos nós já sabemos. Quem não sabe, volta lá pro vídeo da Regina, e de vez em quando a gente vai ficar falando. Então esse Deus Filho, ele entra pelo Espírito Santo no útero de Maria, na barriga da Maria, no ventre de Maria. Maria vai perguntar, né? Como será isso? O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. E aí você pode pegar agora, né, o vídeo da Paulinha e depois o vídeo do Rafael. É uma sequência, gente. Aliás, eu quero dizer para vocês, confirmar, toda quarta-feira a gente tem, pelo site da São Judas, uma formação. Procura ver essa formação, mesmo que vocês já entendam, mesmo que vocês já sabem. Dá um tempinho pra gente e passa adiante, para que o site se alimente. O site da São Judas Tadeu vai se alimentar com as pessoas da São Judas Tadeu. Tá bom? Então, é isso que eu queria colocar para vocês. Esse Deus Filho, deixa eu fazer outra pergunta. Quando Deus Filho nasceu, cresceu, e quando chegou na fase pública, que ele começou com o batismo de João, quando Jesus sai das águas, a Bíblia fala, né, que uma voz falou: esse é meu filho muito amado, e desceu o Espírito Santo em forma de pomba. Então ali já está apresentando a Trindade, o Filho, o Pai que falou e o Espírito Santo em forma de pomba. Mas eu quero dizer para vocês também que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. O Espírito Santo não é uma pomba. O Espírito Santo não é fogo. O Espírito Santo não é vento. A gente faz para a gente poder entender essa manifestação, a manifestação do Espírito Santo, fogo, pomba, vento, calmaria. Mas o Espírito Santo também é uma pessoa igual a Deus Pai e Deus Espírito e Deus Filho. Então esse Espírito Santo, ele não é uma energia. Então tem pessoas que falam: eu estou sentindo uma energia. É um sentimento, é esse mesmo, um sentimento de luz dentro da gente, mas o Espírito Santo, ele é uma pessoa. E lá em João 14, que eu quero dar uma lidinha para vocês, João 14, a partir do versículo 15, vai falar assim: se me amais, observareis os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele vos dará um outro defensor, um outro paráclito, que ficará para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não vê, nem o conhece,
Vós o conheceis, porque ele permanece junto a vós e está em nós, está em vós. Não vos deixarei órfão, eu voltarei a vós. E lá no versículo 25 do capítulo 14, eu vos tenho dito essas coisas enquanto estou convosco, mas o defensor, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Lê de novo, lê o Evangelho de João todo, que Jesus Cristo faz a revelação da Trindade. É Jesus Cristo que nos revela a Trindade. Eu estava vendo uma vez uma entrevista com o padre Joãozinho, e ele diz, né, que Santo Agostinho, que um dos livros que ele mais gostou, além da Confissão, ele disse que ele gostou muito de um livro, que antigamente era manuscrito, mas agora é livro, um livro chamado A Trindade. E ele fala, nessa entrevista que eu li, que quando ele foi ler o livro da Trindade, enquanto ele estava lendo, ele sentia que como Santo Agostinho tivesse arrancado algumas páginas do livro, como se estivesse dizendo assim, isso aqui não está dizendo nada, isso aqui não está dizendo nada. Isso é a interpretação do padre Joãozinho. E ele também disse que ele começou a fazer esse livro, esse manuscrito da Trindade, quando ele foi bispo. Então, desde o começo do bispado até quase o final da vida, ele ficou escrevendo o livro da Trindade. E ele lá no finalzinho, ele passando a vida inteira escrevendo, ele vai dizer assim, eu escrevi em algum lugar aqui, lá no finalzinho do livro, Padre Joãozinho diz assim que ele escreveu, Santo Agostinho escreveu, parece que eu não disse nada de novo a respeito da Trindade, mas não cheguei a nenhuma conclusão a respeito do mistério da Santíssima Trindade. Mas pelo menos pensei nesse mistério durante toda a minha vida, nesse ministério. Durante toda a minha vida eu pensei nesse mistério. Então, pensar é um jeito de louvar a Deus, porque Deus me deu um coração pensante. E pensar é um jeito de louvar a Deus. Então, gente, não posso parar de pensar na Trindade, não posso parar de pensar na fé. Pensar na Santíssima Trindade, mesmo sem entender, é um jeito que a gente está louvando a Deus. Não basta ter fé, é preciso pensar a fé, da razão da minha fé. É isso, queridos, que eu queria deixar para vocês, esse recadinho do mistério da Santíssima Trindade. Dizer que Jesus, eu não sei se eu já falei, mas eu vou falar de novo. A pessoa de Jesus, enquanto a pessoa de Jesus estava através do batismo dele, Jesus comia, dormia, rezava, às vezes tinha raiva quando expulsou os vendilhões do templo, ele ficou cansado, tomou banho. Eu quero perguntar isso para vocês. Essa pessoa que esteve aqui, a pessoa de Jesus, essa pessoa, ela é humana ou divina? Me responde. Essa pessoa que nasceu de Maria, essa pessoa, ela é humana ou divina? Pois é, uma porção de gente, quando eu faço essa pergunta, diz logo, é uma pessoa humana, porque eu estou vendo, meus olhos estão vendo. Não é, querido. A pessoa de Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ela é divina. Mas, Vera, como que ela é 100% Deus e 100% homem? Aí é a natureza. A gente chama a natureza hipostática. Elas são juntas, elas não se separam. Jesus Cristo, 100% Deus e 100% homem. Não foi enquanto ele estava fazendo um milagre, ele era Deus, enquanto ele estava comendo, ele era humano. Não existe isso.
é a natureza divina e humana que se juntam. Então, na cruz, quem morreu na cruz foi a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Não foi só a natureza humana de Jesus. Quando Maria deu a luz ao filho, ela não deu a Paulinha falou, né, numa dessas formações, quando Maria deu a luz a Jesus, ela não deu só a luz à natureza humana, que tem gente que diz que Maria é mãe só da humanidade de Jesus. Não, Maria deu à luz a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E durante essas formações a gente vai falando, a gente vai lembrando e vai falando para vocês. Vocês precisam rezar por nós, para nossa formação, já está aumentando, né? Regina, eu, Paulinha, Rafael. Daqui a pouco vai se juntando. Quem quiser se juntar a nós, fala com a Paulinha, que ela coordena a PASCOM, e a gente vai aumentando essa formação, tá bom? Que Deus nos abençoe. Vamos pedir a Nossa Senhora para nos embrulhar no manto sagrado dela, também pedir pelo anjo da guarda e dizer para vocês: pensar nas coisas de Deus é um jeito que a gente está louvando a Deus também. Então vamos pensar na Santíssima Trindade, vamos pensar em Maria, vamos pensar na Eucaristia, vamos pensar no terço e rezar o terço. Quanta coisa, né, que a gente está aprendendo da importância da oração do terço. Vamos lá. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Até toda quarta-feira, estamos esperando vocês, tá? Não deixe de assistir às quartas-feiras, 8 horas da noite. Depois tá gravado, aí vocês passam adiante, para que o nosso vídeo fique bem alimentado e a nossa paróquia São Judas Tadeu possa crescer também nesse ministério da evangelização. Beijo, Deus nos abençoe.